pensar em desistir, eu penso todos os dias. Só que eu não tenho opção. E eu acho que isso para mim é bom, de não ter a opção de desistir. Hoje nós temos mais um episódio do KissCast. Eu, Cris Duque. E eu, Déia Rodrigues. Que vamos conversar com uma pessoa muito especial, onde, além da coragem, a qualidade, a inovação e a singularidade, ela está no DNA. Coragem para recomeçar. Da dor à construção de um negócio sólido e singular. Hoje vamos ouvir a história, que é ao mesmo tempo um relato de resiliência, coragem e reinvenção. Nossa convidada é a Tatiana Lobo, empresária frente a Brasilis, empresa referência em tradução e interpretação de idiomas em eventos corporativos e mundiais. Bem-vinda, Tatiana Lobo. Obrigada, Cris. Obrigada, Déia. Estou super feliz de estar aqui com vocês. E a gente também de te receber. A Tatiana é uma pessoa muito doce, assim, que eu tive o prazer de conhecer há quase um ano, né, que a gente se conhece. E você, Tati, você sempre se imaginou trabalhando nesse ramo de idiomas, de interpretação? Como é que surgiu isso na sua vida? Assim? Não, nunca imaginei, né? Eu trabalhava com outra coisa, na verdade me formei em fisioterapia, que não tem nada a ver. E daí... Nunca imaginei trabalhar com idiomas, caí completamente de paraquedas nesse mundo, e por isso que realmente eu tenho aprendido diariamente como fazer cada coisa, né? E, enfim, eu acho que também tem o que eu tinha, era um espírito mesmo de empreendedorismo, de coragem, e isso me ajudou bastante. Mas eu nunca pensei em trabalhar com tradução. Você acabou adaptando características, né, suas. Exatamente. Para esse segmento, que não é muito fácil, né? Não, é bem difícil mesmo. Os tradutores, os intérpretes, eles têm problemas muito específicos ali, desafios, né? Tem que pensar muito rápido, tem que resolver as coisas muito rápido, enfim. Mas você é tradutora? Você é intérprete? Não sou tradutora, não sou intérprete, sou só a diretora, faço tudo lá, absolutamente, né, menos dar aula, mas eu faço todas as partes, toda a parte de gerenciamento, todos os negócios, enfim. E a seleção desse tipo de profissional passa por você ou é você quem faz? Como a nossa empresa é uma empresa de eventos e também uma escola de formação, então, para ser aluno, por exemplo, inclusive a gente está com matrículas abertas, para ser aluno ele já tem que ser fluente em inglês e português. Só que ele faz uma avaliação prévia, se ele quiser ser aluno, e aí a gente avalia se ele tem condição realmente de entrar no curso ou não. Porque às vezes a pessoa, eu sei falar inglês, mas chega ali e não passa na avaliação, e aí para não ficar frustrado a gente também nem matricula. Realmente tem que estar com inglês, tem que ser fluente, sabe? E essa é a parte da formação de profissionais. Isso. E a parte do serviço que você presta como intérprete também tem essa parte que você também oferece profissionais para o mercado, né? Sim, as empresas elas procuram a gente, né, para fazer os eventos de interpretação, conferências, eventos médicos. As empresas sempre procuram. A gente tem um cliente que é a Coca-Cola, a gente sempre presta o serviço para eles. E aí daí eles procuram, a gente manda o intérprete para lá, e o que é legal é que geralmente os nossos intérpretes são ex-alunos, então a gente consegue realmente uma colocação para eles no mercado. Ah, sim, entendi. Nossa, isso é muito interessante, né? Porque às vezes o problema da pessoa que acaba se formando é justamente ela não entender aonde ela vai conseguir se colocar no mercado para oferecer o serviço. Sim, lá não, eles já se formam praticamente dentro do mercado, a gente consegue dar andamento ali na carreira. Pessoal, então, matrículas abertas e aí já encaminhado. Exatamente. Já com encaminhamento para agir no mercado, para atuar no mercado. Maravilhoso. Ô Tati, como foi a sua jornada? Como você entrou para Brasilis? Você hoje é sócia-diretora. Isso. Foi já dessa forma que você iniciou seu trabalho lá? Não, na verdade, o que aconteceu, como eu falei anteriormente, né?
eu caí de paraquedas. A minha história toda com Brasilis começou meio que eu não sou daqui do Rio, sou do interior, né, do Rio, de Três Rios. E eu estava num momento da minha vida que estava tudo dando errado. Eu estava nem conhecia o Brasilis, na verdade, eu estava sem trabalhar, foi em 2019. Então eu estava sem trabalhar, tinha terminado um relacionamento longo, que eu gostava muito do rapaz na época, e entrei num processo depressivo. Estava começando a perder a minha audição, mas eu nem sabia ainda que isso ia se tornar um problema. E daí veio em 2020 a pandemia, e depois da pandemia, que foi 2021, na pandemia todo mundo ficou bem isolado, né? Então a gente não encontrava com ninguém e tal. Mas em 2021, quando a gente começou a voltar ali os relacionamentos, eu comecei a procurar emprego e tudo. Quando eu comecei a voltar a viver, daí eu fui pro Tinder, que aí é o que eu sempre falo nas minhas palestras. O que a gente não deve fazer quando a gente está cheia de problemas é ir pro Tinder, porque você vai arrumar um outro problema. E daí eu fui pro Tinder e eu encontrei lá, né, uma pessoa que eu namorei durante 6 meses. E essa pessoa foi o antigo dono lá do Brasilis. E foi por isso que eu entrei ali no Brasilis. Eu entrei meio que para trabalhar com ele. E aí descobri que tinha um problema gigante na empresa. E, enfim, foi uma grande história, né? Mas começou ali por causa dele. Mas aí a gente terminou o relacionamento. Eu continuei na empresa, ele saiu. E aí eu tô até hoje. E o que aconteceu nesse relacionamento? Porque você tem uma história dura por trás disso. Sim. Foi o seguinte, quando a gente se conheceu, né, como eu falei, eu não conhecia a empresa e tal, mas eu comecei a namorar esse cara e eu comecei a perceber que tinha alguns problemas ali, psicológicos mesmo. O relacionamento era muito difícil, ele era extremamente ciumento, super possessivo, invadiu as minhas redes sociais, as redes sociais da minha mãe, eu não podia ter uma vida, sabe? E ele morava aqui no Rio de Janeiro, eu morava lá no interior, e era o tempo todo sendo vigiada e tal, era um relacionamento muito conturbado. Até que eu comecei a entender que eu não queria mais estar ali, né? Com pouco tempo de namoro, eu já sabia que eu tinha entrado numa cilada. E daí, para eu poder sair daquilo, eu precisei procurar uma rede de apoio, porque sozinha eu não ia conseguir sair daquela situação. Então, eu falei com ele, conversei com ele, propus da gente ir ao médico, um psiquiatra, e daí ele foi, e aí eu pensei, bom, mano, esse psiquiatra pode ser um apoio para mim. Então, cheguei lá, contei tudo que estava acontecendo no relacionamento, porque eu pensei, se der algum problema, esse psiquiatra vai saber, né? É como se fosse uma testemunha. Porque até ali você estava isolada. E ele te cooptou, vamos dizer assim, né? Sim. Né? E ali, naquele momento, ele já fazia várias manipulações mesmo, dizia que eu era mãe solteira, de fato eu era. Eu estava super acima do peso, então ele falava que eu era gorda. Falava coisas bem, bem pesadas para mim. Eu comecei a acreditar, me chamava de surda, porque eu já estava surda. E que eu não ia ter ninguém. Então eu comecei a acreditar naquilo tudo. Uma relação abusiva. Muito, completamente, né? Bipolar, no caso. E daí, assim, quando eu fui no psiquiatra e eu contei tudo, ele teve algumas sessões para fechar um diagnóstico, e aí depois chegou-se ao diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista com a comorbidade de bipolaridade. Então, assim, eu realmente estava numa situação de muito perigo, sabe, muito risco. E daí eu comecei a procurar pessoas ali para me apoiar, para eu conseguir sair daquela situação. Foi quando ele me chamou para trabalhar na empresa. E naquele momento eu nem sabia o que era a empresa, mas eu falei, eu acho que eu vou entrar, porque tem pessoas nessa empresa que de repente podem me ajudar a conseguir sair do relacionamento. E quando eu entrei na empresa, eu vi que a empresa estava completamente destruída. Porque ele conseguiu acabar com a reputação da empresa, porque ele tinha problemas de relacionamento, humanos mesmo, não só comigo.
mas com professores, com alunos, qualquer pessoa que ele se relacionasse, ele tinha problemas muito sérios. Então eu entrei e comecei a perceber, né, aonde eu realmente estava. E daí, quando eu já estava naquela situação, todo mundo me procurando, falando comigo, diversas reclamações, e eu desesperada sem saber como agir, eu resolvi procurar o sócio dele para poder saber se o sócio dele sabia de tudo que estava acontecendo. Porque ele havia já comprado algumas partes da empresa, ele estava há pouco tempo na empresa. E eu liguei pro sócio dele, falei, olha, eu queria saber se a gente pode conversar, eu queria te contar algumas coisas que estão acontecendo, que eu não sei se você sabe. E aí o sócio dele, a primeira coisa que ele perguntou para mim não foi da empresa, ele perguntou para mim, você tá se sentindo bem nesse relacionamento? Aí quando ele falou isso para mim, eu comecei a chorar. E aí eu falei, bom, finalmente, acho que eu consegui o apoio que eu precisava. E daí eu falei para ele que não, que eu tava muito mal. Daí ele foi até a minha cidade, aí a gente fez uma denúncia na delegacia e aí eu consegui terminar o relacionamento. Logo depois ele então foi ali o momento que você conseguiu se desligar dessa relação tóxica. Sim. Com essa ajuda, com esse apoio dessa pessoa. Exatamente. Uhum. E aí, depois disso, esse meu ex-namorado ainda ficou uns dias internado numa clínica. Ele realmente tinha problemas muito sérios e aí ele nem quis ficar, enfim. Só que esse sócio e eu, né, nós viramos muito, muito, muito amigos. Ele decidiu comprar o resto da empresa para poder salvar, inclusive, o que ele tinha investido. Porque ele falou, eu não tenho condição mais de continuar trabalhando com esse cara, ele tá acabando com a empresa e eu acabei de colocar muito dinheiro aqui. Então, e aí ele também não tinha como vender para outra pessoa, porque tinha adquirido várias dívidas, né? E daí ele falou para mim, você topa trabalhar comigo e tal, e a gente restaurar a empresa? Eu falei, olha, sim, se ele sair, né? E aí ele conseguiu comprar a empresa, esse meu ex-namorado saiu. E esse sócio e eu viramos muito, muito, muito amigos. E aí um belo dia ele falou comigo assim, poxa, eu queria muito ter uma filha como você. Ele tem o dobro da minha idade. Aí eu falei pra ele, poxa, eu também, né, e tal, eu tenho meu pai, que eu amo, meu pai biológico. Aí eu falei pra ele, mas eu também queria muito ter um pai assim como você, tão legal. E aí, nessa conversa, nesse tempo, né, conforme as coisas foram passando, ele procurou a advogada dele e ele falou que ele queria me adotar. E aí ele veio e falou comigo, né, ele falou, poxa, eu acho que eu vou te adotar. Eu falei, mas como assim, eu já tenho pai? Ele partiu dele? Partiu dele. Aí ele queria me adotar, e eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que faz pra adotar? Tem meu pai? Aí ele falou, não, então, tem adoção socioafetiva, se você quiser, se você topar, você pode ter 2 pais na sua certidão de nascimento. Eu falei, olha, que não sabia. Gente, presente de Deus. Exatamente. Como assim? E aí eu fui conversar com meu pai biológico. Falei, aquele meu amigo lá do Rio, né, e tal, sócio da empresa, ele tá querendo me adotar. E aí meu pai queria saber, como que é isso, vai adotar? Aí eu falei, olha, vou ter continuo tendo o seu nome, vou ter o nome dele também. Ele vai me adotar como filha dele. Enfim, e aconteceu. Meu pai topou, falou que estava tudo bem. Enfim, aí me adotou. E aí, depois de um processo de 2 meses, mais ou menos, saiu a minha certidão de nascimento nova. E aí eu tenho o nome da minha mãe lá e o nome dos meus 2 pais. Gente, que incrível essa história. Sim. Isso podia acontecer. Meu pai biológico, meu pai socioafetivo, o nome de todos os avós lá, da minha mãe, do meu pai, do meu outro pai. E aí, depois disso, eu dei andamento ainda nos documentos, tirei identidade, CPF, com nome novo, tudo isso. E aí, depois de um tempo, né, a gente foi trabalhando ali intensamente para restaurar a empresa e temos conseguido fazer isso. E depois de mais ou menos uns 6 meses nessa situação, esse meu pai adotivo conheceu a minha mãe, que já era divorciada do meu pai há muito tempo. E aí eles se apaixonaram e se casaram. Vamos descrever no livro ao vivo e a cor. Exatamente. Aí... E daí o meu pai... Aí eles se casaram em julho de 2023.
E aí o meu pai adotivo virou meu padrasto. Olha que doideira, né? Porque seria... Aí fez sentido. Fez sentido. Mas o mais lógico seria de ser primeiro ele fosse meu padrasto, né? Tivesse conhecido minha mãe, enfim. Ele não... Ele conhecia no Tinder a sua mãe? Não. Ele conheceu a minha mãe, assim, uns 6 meses depois disso tudo. E daí, enfim, hoje a gente virou uma grande família, maravilhosa. Só que aí, assim, essa história toda, né, errada lá do Tinder, acabou virando certo. Foi a história que realmente tinha que acontecer. Gente, vários também fazem bem, né? Não, e você conhece os personagens, né? Conheceu a minha mãe. Nas edições lá, vou botar a história. Bom, aqui, olha, das perguntas todas aqui, ela já respondeu, ela já contou a história toda. E a realmente única. Em novela da Globo Crioulo tão criativo. Pois é, aí tem essa coisa de que todo mundo fica impactado ali com a história, ele ficou impactado também. Aí eu comecei a escrever sobre isso, né? E aí comecei a escrever o livro, que tá para sair agora, até o final do ano, já tá em fase de revisão. E eu contei toda essa história. Acaba que eu já penso assim no segundo, porque eu vivo tantas coisas, né? Eu cheguei aqui hoje falando assim, nossa, aconteceu um monte de coisa, porque minha vida não acontece, todo dia acontece um negócio diferente. E eu acho que é legal assim, sempre tira algo que é positivo. Não é um lamento, acaba transformando essas histórias em umas vivências que são engraçadas, você até se diverte com elas. Você contou aqui uma história que é profunda, né? Envolveu sua família, né? Pai, mãe, relacionamento abusivo, mas de uma forma que você conseguiu trazer leveza, né? E tirar lições dela sem ficar uma pessoa amargurada, né? A gente imagina que ela tenha sofrido muito. Sim, exatamente. Uma relação abusiva em curto espaço de tempo, mas avassaladora. Foram 6 meses só e realmente foi um tempo que, nossa, eu chorava. No momento você já estava abalada emocionalmente, você acabou ficando surda, você retomou a sua audição. Como que foi isso? A surdez, ela começou, na verdade, que eu comecei a perceber levemente em 2019. Quando eu estava no meu último emprego, eu trabalhava eu era correspondente bancária, não tinha nada a ver com o que eu fazia, que eu faço hoje, na verdade. E daí eu comecei a perceber que as pessoas falavam pra mim assim, Tati, você não tá ouvindo nada. As pessoas falavam comigo e eu não escutava. Toda hora eu ficava assim, o quê? Eu não ouvia. E aí quando foi em 2021, Engraçado, aí eu já vou entrar numa outra história, depois você corta lá. Aí em 2021, quando eu conheci esse rapaz no Tinder, que deu tudo errado, junto com ele eu conheci uma outra pessoa, um carinha que eu me apaixonei perdidamente por ele. E ele não me deu a menor bola na época. A gente se conheceu é sempre assim. Ele falou que não estava preparado para ter um relacionamento e tal, não queria. E eu fiquei pensando, poxa, justo esse aqui, né, que era tudo pra mim, não me quer, e aí a outra pessoa aqui, que eu não queria. E aí ele ficava lá, o cara super insistente, falei, poxa, enfim, mas esse cara que não gostou de mim, nós ficamos muito amigos. E ele falou pra mim, de verdade, ele falou assim, olha, eu acho que você está com algum problema auditivo, você não ouve o que eu falo. E aí falei assim, não, eu preciso ouvir as coisas que esse homem fala, né? Eu sou apaixonada assim por ele. Enfim, procurei um médico, achando que eu tava com uma cera no ouvido, só que ele ia fazer uma limpeza e resolver. Aí não, mas aí ele descobriu que ele tinha um problema genético. Minha mãe também ficou surda depois de um tempo na vida, depois da segunda gravidez. Eu herdei o mesmo problema da minha mãe. Então, ele falou pra mim, o médico, quando eu procurei, ele falou, você tem otoesclerose. E aí eu fiquei desesperada na época. E quando ele falou, parece que o problema se agravou. Aí eu fiquei mais surda ainda, o negócio começou a piorar. E eu fiquei numa situação que eu não conseguia mais me comunicar com as pessoas. Eu não ouvia nada. Até que, em 2022, eu passei por todo esse problema desse relacionamento sem escutar nada. E quando foi em 2022, depois que eu passei por tudo, né, que eu fui adotada, aí o meu pai adotivo, ele pagou a minha cirurgia, que era algo reversível,
E aí eu consegui voltar a ouvir, porque a otoesclerose é um problema no ossinho, no estribo, e daí ele tirou o estribo velho que não funcionava mais e colocou o novo. E daí eu voltei a escutar. E aí aquele carinha lá do Tinder que eu conheci lá no início, que nem me deu bola, nós ficamos muito amigos, enfim. E convivemos. Durante esse período a gente não conviveu, né? Porque eu tava lá num outro relacionamento. Mas depois que passou tudo, a gente voltou a se falar. Enfim, e aí no ano passado a gente finalmente se casou. Tatiana Lobo. Foi exatamente isso, assim. Parabéns. Vamos falar de Brasílias? Vamos. Porque você também, além de ser corajosa, de sair de uma relação tóxica, trazer de novo esse amor latente em você. Você também pegou uma empresa que também estava, né, quebrada, de certa forma. E você reverteu esse quadro. Como é que foi essa estratégia que você e o seu padrasto, né, construíram para poder virar essa chave? Não, eu tenho 39, isso tem 36. Jovem ainda, né? Poder pegar uma empresa cada, né? E ter que restaurar aquilo ali em um ambiente que você nem conhecia nada, né? Uma coisa é você pegar algo, às vezes você contrata um profissional para ele entrar num ambiente que está desestruturado, e a pessoa tem, né, muita experiência naquilo especificamente, né? Mas não era nem o ponto, né? Não era o seu caso, né? Não, você conseguiu. Porque, quando eu peguei a empresa, hoje a empresa tem 33 anos. Então, quando eu entrei, a empresa estava fazendo 30 anos. É uma empresa super consolidada no Rio, todo mundo que é da área conhece. A maioria dos intérpretes do Rio de Janeiro se formaram lá. Então, quando aconteceu toda a situação, a gente pensou no seguinte: várias pessoas vieram conversar comigo e falaram para mim, você não vai dar conta de restaurar o Brasílias, porque você não é conhecida, você era ex-namorada do cara, então assim, me chamaram de laranja, falaram que ele que estava por trás de mim, enfim, várias coisas. E eu falei assim, gente, então várias pessoas do marketing chegaram também para tentar ajudar, assim, queriam vender, né, coisas ali para mim. E falaram, vocês têm que mudar o nome dessa empresa, tem que fazer várias coisas. E eu falei, não, eu não vou mudar nada. Eu comecei a seguir muito o meu instinto ali, eu comecei a colocar a minha cara na tapa. Então, quanto mais eu colocava a minha cara à tapa, mais eu apanhava ali das pessoas, do ramo, do nicho mesmo. Mas eu continuava. E eu contava, igual eu tô contando para vocês, eu contava toda a história. Gente, aconteceu isso, passei por isso, ele fez isso, aquilo e tal. Só que as pessoas, elas tinham um pouco de resistência comigo, porque achavam realmente que ele estava por trás de mim. Mas eu continuei encarando a situação porque a minha história era real. Então, não tinha nada que as pessoas fossem falar e que eu não dissesse. As pessoas iam falar assim, nossa, era mentira. Eu não tinha rabo preso. A minha história era aquela. Então, eu tive muita coragem para enfrentar e eu continuei. Então, conforme eu ia seguindo a minha história e a minha verdade, as coisas começaram a acontecer. Foram caindo todas as barreiras. Eu procurei todas as pessoas que ele tinha prejudicado. A gente tinha várias reclamações no Reclame Aqui, no Google. Então, eu fui atrás de uma por uma e fui falando com todo mundo. Fui resolvendo problema, sabe? E foi aí que eu consegui. Fui me relacionando, na verdade, com pessoas. E é muito interessante. Né? Eu não tinha mesmo. É algo genuíno seu, né? De se relacionar, de ser transparente, de ser autêntica. E aí isso quebra barreiras, né? Acho que quebra muito a resistência, né? As pessoas vão vendo, não, peraí, deixa eu ir dando permissão para ela me convencer. Foi exatamente assim. Todas as coisas que eu conquistei até hoje, que eu conquisto, foi pelos relacionamentos, sabe? As coisas que eu acredito que a gente nunca pode fechar portas para ninguém, sabe? Eu sempre deixo as minhas portas abertas e eu mantenho bons relacionamentos.
Mesmo quando eu tô num ambiente que eu não gosto, que eu não me sinto confortável, mas eu nunca saio, aprendi isso, porque na minha vida eu já tinha feito muito essa besteira de brigar com as pessoas e sair e falar nunca mais eu vou vir aqui. Hoje em dia não, eu tô sempre pensando no dia de amanhã, né? E eu comecei a entender que essa questão do networking de relacionamentos, ele leva a gente para vários lugares. Inclusive eu fui adotada por isso, né? Pelo jeito com que eu me relacionei ali com meu pai, enfim. É uma inteligência emocional, né? E aí a Cris pode Não, falar melhor que eu. você está trazendo uma questão de que quando nós temos mais pessoas do bem, né, envolvidas num propósito, tudo isso facilita o caminho, tudo isso é somar ideias, insights, sabedorias, todos os conhecimentos, as experiências. Então, como é importante, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum, né? Nós precisamos do outro, mas que esse outro seja uma pessoa do bem, né? Claro. Uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que contribua também para poder as coisas andarem para frente, né? Então, assim, é unir as forças. Exatamente. Você está falando disso, eu me lembrei de uma história também que aconteceu comigo nesse meio tempo. Quando eu estava há um tempo já, assim, 1 ano no Brasília, eu queria tirar umas fotos. Eu falei, gente, as minhas fotos são muito feias, eu preciso tirar umas fotos, assim, mais corporativas, né? Eu preciso meio que eu queria fazer um ensaio. Mas eu não tinha dinheiro nenhum para fazer ensaio. Eu fui e falei com meu pai, falei, eu queria fazer umas fotos. Ele falou, pra que foto? Você pega o celular, tira. A gente não tá precisando disso agora. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu tava precisando tirar umas fotos assim, boas, bonitas. Enfim, passou. Aí um dia eu tava num evento aqui na Barra, um evento de mulheres e tal, que eu achei super chato, foi cansativo e tudo. Tinham me chamado para dar uma palestra. E daí eu fiquei, e assim, meu horário para palestrar era 1 hora, me chamaram 6 horas da tarde. Uau. E eu fiquei lá super, assim, chateada, né, mas paciente, falei, não, eu vou ficar mais um pouquinho, meu horário, minha palestra era de 1 hora, eu tive 15 minutos só. Então, acabei nem contando a minha história. Não errado, né? Era pra ser às 13, foi às 18. Era pra ser 1 hora de apresentação, virou 15. E daí, o que aconteceu? Nesse dia lá dessa palestra super chata, tinha um fotógrafo muito bom. Fotógrafo maravilhoso. Fazendo 2 fotos de graça das pessoas que estavam lá. E daí eu falei, bom, eu vou aproveitar, né? E vou tirar as 2 fotos ali. Inclusive, a foto que tá no meu perfil do Instagram é ela. O fotógrafo é o Elmer, maravilhoso. E daí, o que aconteceu? Eu aproveitei e falei, vou tirar essas 2 fotos. Aí, esse fotógrafo é de Minas, e ele estava no Rio aquela semana, e aí eu comecei a acompanhar ele no Instagram, e eu vi que ele estava apaixonado com o Rio, indo no centro da cidade, indo em vários lugares, pontos turísticos, tirando fotos e tudo. E naquela mesma semana, assim, 2 dias, enquanto ele estava aqui, eu recebi um convite para um evento no Copacabana Palace. E daí eu pensei assim, bom, e se eu chamar como quem não quer nada, se eu chamar esse fotógrafo, se ele quiser ir lá para participar desse evento, ele vai adorar e vai tirar várias fotos lá do evento, quem sabe ele não tira umas fotos minhas. E foi exatamente, eu liguei para ele, mandei mensagem no Instagram, falei, olha, deixa eu te falar, eu tenho um evento essa semana lá no Copacabana Palace, queria saber se você quer ir e tal, como quem não quer nada. Só para você conhecer. Nossa, muito obrigada pelo convite, eu quero muito tirar umas fotos lá, ver como que é. Enfim, ele foi e eu fui também. Aí o que aconteceu? Como um motivo ali de gratidão para ele tirou várias fotos minhas lá. E eu acabei tendo ali, né, as minhas fotos que eu tanto queria. Mas tudo isso, por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tem que prestar atenção ali no que tá acontecendo, nas oportunidades, nos relacionamentos. Exatamente. Os relacionamentos que a gente vai tendo, vai levando a gente a conquistar ali os nossos objetivos, as nossas coisas. E é um ganha-ganha, né? Porque você queria tirar foto, ele queria um lugar para tirar foto. É um ambiente, às vezes, que a pessoa nem sabe se pode, né? Às vezes você não pode mesmo entrar, né, no Copacabana Palace, no evento assim, sem ter sido convidado. Um super cenário. Uma oportunidade para os dois, tanto para você quanto para ele. Exatamente. É porque muita gente, às vezes, confunde nessa a questão do relacionamento, do network,
muita gente quer só se aproveitar do outro, né? Isso é muito ruim. O relacionamento, né? Essa troca de favores, ou troca de benesses, enfim, ela é boa quando as duas partes elas elas contribuem uma para a outra, né? Tem gente que gosta de se aproveitar e por isso que às vezes acaba criando essa resistência, né? As pessoas olham assim, você tá querendo se aproveitar, mas não é o ponto. É o caso mesmo de você tinha que oferecer, e ele também tinha que oferecer para você, e é isso. A inteligência artificial, ela está dominando o mercado de trabalho e está modificando muitas profissões. Como essa inteligência artificial está interagindo com vocês na parte de tradução, na parte de interpretação? Ela está afetando em algo? Eu acredito muito que a inteligência artificial hoje, para mim, ela está vindo como uma ferramenta maravilhosa, sabe? Eu trabalho com ChatGPT diariamente. Fui convencida ali na versão grátis a contratar a versão Pro, porque eu falei, gente, é muito bom, eu quero mais. E eu vejo que ela não é uma inteligência pronta, não é uma inteligência humana. A gente controla, né? E aí na tradução é a mesma coisa. Porque às vezes a gente coloca alguma coisa e vem algo completamente fora do contexto. E aí tem que colocar lá, olha, o contexto não é esse, o contexto é outro. Então, eu não consigo ver hoje ainda como um inimigo, sabe? Uma coisa ruim. Uma ameaça, né? Uma ameaça, eu não consigo ver. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Que te traz, né? Aí eu vou colocar minhas palavras. Que te traz velocidade. Exatamente. Né? Que te traz, enfim, uma possibilidade, assim, de você ganhar tempo. Isso, né? Exatamente. E o seu diferencial é como profissional, né? E todos os profissionais que são bons profissionais, vai ser usar aquela ferramenta para potencializar mesmo, né? Eu otimizo muito o meu tempo usando. E falar em diferencial, o que te faz ser diferente? O que a Brasilis tem de singularidade? O Brasilis, ele tem uma história, né, de superação. Primeiro, ele tem uma tradição. Isso foi construído com muita dedicação das pessoas que estiveram lá antes de mim. Os profissionais, os professores. Então, pessoas muito boas estiveram lá construindo a metodologia do Brasilis, que é uma metodologia diferente. O nosso curso é super prático. Hoje ele é todo online. Mas a gente teve 3 sedes aqui no Rio. Aí depois da pandemia, que ficou todo online. Então, a metodologia é uma metodologia prática e a gente consegue colocar os alunos no mercado. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão ali da superação, da força que um intérprete precisa ter, encarar os desafios com criatividade. E isso eu acredito que eu agreguei ali também na empresa. Então, se eu pudesse falar o que a gente tem de diferente, é essa metodologia agregada à prática e à tradição também. A interpretação, né? Eu entendo que ela, além da como é que eu vou dizer assim, da questão técnica, ela precisa ser muito emocional, né? Porque a pessoa que está ali, enfim, numa palestra, né, em outro idioma, e aí o intérprete, ele consegue passar essa emoção, assim, junto com o texto que ele está interpretando, né? Porque a pessoa que está do outro lado, que está ouvindo, ela não pode ouvir algo mecânico, que às vezes é o problema de uma tradução, né, que seria da inteligência artificial, enfim. A gente às vezes ouve até aquelas traduções mesmo que o pessoal coloca, né, que é automatizada, que fica tudo muito robotizado, e aquilo é horrível. E a velocidade, né, do que as pessoas falam numa palestra, né, para você interpretar rapidinho e para você traduzir, deve ser, assim, difícil. Bem difícil. E assim, o que acontece? Ela estava falando da emoção, eles seguem exatamente o mesmo tom do palestrante. Se o palestrante estiver falando lá, vou contar para vocês um segredo. Então ele também tem que falar na mesma entonação em inglês que vai contar um segredo. Precisa ter ali, ele precisa passar aquela emoção também junto com a pessoa que está palestrando. E você estava falando da dificuldade. Quando os intérpretes são chamados para um evento, eles não têm ali um texto pronto.
né? E tem um assunto. Qual é o assunto do evento? Um assunto vai ser um evento de medicina. Vamos falar sobre cirurgia auditiva. Então, o intérprete estuda aquele assunto e vai para o evento. Ele não sabe o que vai acontecer lá. Mas aí ele se prepara dessa maneira, antecipadamente, só assim, para estar algumas palavras que ele acredita que vai ter, né? Enfim. E na minha visão, assim, né, tosca, porque é uma área que eu não entendo nada, a pessoa precisa ter um controle emocional para poder atuar nessa área, né? Além da expertise técnica, assim, ela precisa, porque ela vai lidar com situações adversas, né? Se é um assunto que ela não domina, né, tecnicamente, o assunto especificamente, apesar de estudar, mas ela emocionalmente ela tem que também se preparar para poder lidar com aquilo, né? E não entrar em pânico. Até mesmo eu percebi que tem um tempo que o intérprete fica ali na cabine e que depois troca. Tem que ter 2 intérpretes para cada evento, eles não podem trabalhar sozinhos. São 15 minutos, eles vão trocando de 15 em 15 minutos, eles ficam sentadinhos um do lado do outro, e daí eles vão trocando ali. Isso é por quê, assim, especificamente? Por conta da audição, né? Por conta da fala também. Ele precisa de um tempo para beber água, para ir ao banheiro, todas essas coisas. Então, essa norma é uma norma ali do trabalho mesmo do intérprete. Eu acredito que o cansaço mental, também, da responsabilidade dele ser fidedigno ao que ele está ali traduzindo para o público. Fora os imprevistos também que acontecem, às vezes o palestrante falar um palavrão, ou falar qualquer coisa ali que não tenha nada a ver com o assunto. E aí, como é que é nessa hora? Olha... Não é o Pi? O Márcio, inclusive, depois, se vocês quiserem, eu posso passar o contato dele para vocês, que é o nosso intérprete oficial. Ele já interpretou o Zico, já interpretou o Lula, enfim. Ele tem vários casos para contar e ele tem muita inteligência emocional nesse sentido. Nossa, ele é maravilhoso. Enfim, tem que ser fiel, assim, o que a pessoa falou. Então, ele tem que interpretar exatamente para o inglês aquilo que a pessoa falou. Quando a gente vê, por exemplo, um filme, né? Que a gente coloca o filme para ser traduzido e aquela tradução ali, ela não... A legenda, você vê que ela sai do tom, né? Não, às vezes até quando é dublado, né? Isso. Quando o filme é dublado, que não tá encaixado ali, não tá naquele tom, o filme perde o brilho, né? Às vezes a gente até prefere ouvir no idioma original e ver legendado do que ouvir dublado, porque a dublagem acaba perdendo isso. E aí essa importância que você está colocando, que é um diferencial da Brasilis, né? Que é justamente eles trazerem exatamente o tom que a pessoa está usando ali na palestra para poder interpretar e passar aquela emoção. Sim. Porque você está ouvindo alguém, você quer se emocionar com aquele tema que está sendo trazido, né? Claro. E tem hora que o palestrante ou o próprio filme traz a cena realmente para te sensibilizar. Sim. Então a responsabilidade desse intérprete é muito grande, porque ele precisa... Ele é a interface, né? Ele é a interface. E a interpretação, ela atua assim, ela vai em áreas que vocês nem imaginam. A gente está falando de casamento, né? O Márcio interpreta casamento, divórcio já interpretou, cirurgias, então... pessoas famosas. Ele estava postando ontem uma lembrança dele com a Preta Gil. Então, assim, políticos, quando você não concorda com um político e você tem que falar exatamente o que ele está falando. É isso aí, porque tem muita coisa que transparece na nossa voz, exatamente, no nosso tom de voz, tem que ser completamente profissional. Gente, eu tô muito feliz hoje. Porque, assim, gente, eu tô muito feliz hoje. Não tem como, mas... Faça. Não tem como, você tem que entrar na mesma energia, né? E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Voltando um pouquinho para a parte da Brasilis, quando você entrou, né? Assumiu e foi tomando a frente ali, mudando a visão que as pessoas tinham ali. Você teve algum indicador assim, estratégico que comprovasse, né? Que fosse te dando direção de que vocês estavam recuperando a credibilidade que foi perdida por conta da gestão anterior? A quantidade de alunos. Conforme os resultados iam chegando, os alunos iam chegando, aí eu vi que estava dando certo. Quando eu entrei, foi uma debandada, assim, saiu muita gente já estava saindo, então achou que a empresa naquele momento estava quebrando,
E aí a gente teve que realmente recomeçar. E ontem eu estava pensando nisso, quando eu entrei, a gente estava terminando uma turma e foi aquele trabalho de formiguinha mesmo, um a um, faz uma turma e depois outra. E aí eu estava olhando para atrás e eu falei assim, meu Deus, quando eu entrei, eu tinha 5, 8 alunos no curso inteiro. Hoje a gente já tem 12 turmas e a gente está com quase 100 alunos. Então, para mim, esse é o maior indicador, né? Sim. Em algum momento, assim, lá nesse iniciozinho, que era a parte mais difícil, você pensou em desistir? Não. Outro dia a Cris até me perguntou isso. Aliás, pensar em desistir, eu penso todos os dias. Só que eu não tenho opção. Sabe acontecendo? Eu não tenho a opção. E eu acho que isso, para mim, é bom de não ter a opção de desistir. Porque hoje eu sou sócia da empresa e para você fechar uma empresa também tem um custo, né? E eu não posso simplesmente chegar e falar assim, vou fechar. Eu tenho alunos, tem turmas começando agora, a turma tem a duração de 15 meses, eles assinam um contrato de 15 meses, imagina simplesmente fechar e vai deixar todo mundo para trás. Hoje eu atendi uma moça no telefone, às vezes eu fico na secretaria quando a secretária vai almoçar e a gente fica o tempo todo no telefone, eu não desligo nunca. E eu estava com o telefone e ela perguntou para mim, ela falou, olha, meu nome é a fulana de tal, e eu queria saber se o fulano de tal tá no Brasilis ainda, porque se ele tiver, eu não quero. Aí eu falei, não, ele saiu em 2022. Aí ela falou assim, então eu posso pensar em realizar o meu sonho de ser tradutora? Eu falei, claro, né? Como que ela foi? Sim, e aí é interessante porque a empresa ela não tinha problemas da empresa, né? Era problemas com a pessoa. Então eu acho que foi por isso também que a gente conseguiu se reerguer. Não foi um problema assim, às vezes estrutural. Às vezes acontece num restaurante, encontrou algum bicho na comida e aquilo acaba com tudo, né? Não foi ali o nosso caso, que era o problema da pessoa. Um evento. Uau. Não, da empresa não. A metodologia sempre funcionou. A gente tem. Aí essa menina chegou e eu falei, claro, a gente tá aqui. E aí ela resolveu fazer a matrícula dela, enfim, para a próxima turma. Então é isso, a gente trabalha ali com sonhos, sabe? E, poxa, eu sou uma pessoa super sonhadora. Então me vejo no caminho certo, sabe? Sim, Tatiana, existe curso de gestão de risco. As pessoas se formam desenvolvendo habilidades para tirar empresas do buraco, vamos dizer assim. Eu assisti uma vez uma palestra da pessoa que comprou a Casa e Vídeo quando houve aquele problema todo, estrutural, econômico e tudo mais. Então, o que fica dentro de você, dentro da sua experiência de recuperação, que você possa deixar de mensagem para aquelas pessoas que ainda estão tentando sair desse buraco negro depois da pandemia? Porque a pandemia desestabilizou muito as empresas, algumas, outras não, mas a maioria, vamos dizer assim. E o que você deixa de legado, de conselho, para que essas pessoas possam desenvolver essas habilidades que talvez você, sem saber exatamente por formação, né, para levantar a Brasilis, para botar a Brasilis do jeito que hoje ela se encontra? Eu acredito muito que prestar atenção na nossa demanda, o que o mercado está pedindo. O mercado está pedindo o curso de tradução e interpretação, então eu estou aqui. Se eu estivesse lá e eu não tivesse cliente, não tivesse mais gente querendo, talvez eu estaria indo para uma outra área, ainda com Brasilis, mas vamos ver que tipo de curso a gente vai dar. Inglês? Curso de francês? Mas eu prestei muita atenção nisso, de que havia uma demanda e eu precisava suprir aquela demanda. Então, eu acredito que existindo essa demanda, ouvir o que o seu cliente quer, o que ele pensa, quais são os problemas, as maiores dores deles, e transformar isso em negócio. A gente pode ver em pequenas coisas que aconteceu, por exemplo, com o Morango do Amor, né, que a gente teve aí há 2 semanas atrás, que viralizou.
Eu ouvi confeiteiras falando assim, não, eu não vou entrar na onda do morango do amor, porque o morango é perecível, porque estraga rápido. Bem, mas aí você não vai ganhar o dinheiro, vai ter outra pessoa que vai ganhar, né? Então eu acredito que... Uma demanda, né? Ainda tem, Só que eu acredito muito nisso, sabe? Ouvir o nosso cliente, entender o que ele quer e, se for de acordo com os nossos propósitos também, entregar o melhor. Tira uma dúvida, assim, você nesse momento lá inicial da Brasilis, né, você relatou que fez várias ações, né, você Reclame Aqui, você foi mapeando esses problemas assim, de forma intencional, eles foram surgindo e você foi resolvendo eles à medida que foram surgindo? Não, eles surgiram todos ao mesmo tempo, porque quando as pessoas viram que eu tinha entrado, eles falaram, bom, agora a gente tem um ouvido para falar que de repente vai escutar. O cara não ouvia ninguém. Então, eles chegaram, foi assim, eu me lembro que teve um dia que eu fiquei no telefone e eu falei com 43 pessoas. Eu falei com a minha mãe que eu tava assim, falei, gente, eu virei uma psicóloga aqui. E era sempre as mesmas reclamações, as mesmas coisas. É uma habilidade de saber ouvir. Saber ouvir, Saber ouvir, exatamente. Gente, como é importante isso. Funcionários, ex-funcionários e clientes. E eu fui ouvir um por um. Em vários momentos, eu errei. Aliás, eu errei mais do que eu acertei. Só que eu acertei em coisas muito específicas que me trouxeram um ganho muito grande. Mas eu erro diariamente. Semana passada eu cometi um erro que eu falei, meu Deus, que coisa de principiante, por que eu fiz isso, sabe? E aí eu fiquei me martirizando, é a última vez que eu cometo esse tipo de erro. E a gente vai aprendendo e vai acertando e errando, acertando e errando. Às vezes as pessoas têm a ilusão de que vai acertar sempre, né? E de que se você acertou uma vez, você vai acertar todas. Eu acho que o principal, uma coisa que aconteceu comigo, que eu aprendi de verdade, é errar e aprender a ouvir não. Porque o que eu mais escuto hoje é não. Eu aprendi tanto a escutar não, que eu sou muito corajosa de bater na porta das pessoas. Porque eu vou bater, porque eu já sei que eu vou ouvir o não. Mas vai que eu escute o sim. O não é garantido. O não é sempre garantido pra mim, o não. Então eu já tô acostumada com isso, sabe? Isso acaba te tirando desse lugar, encolhimento, assim. Sim, né, porque assim, por eu não ser tradutora e não ser intérprete, e assim, os tradutores e intérpretes e os alunos em formação, eles são pessoas com QI elevado. Não é uma pessoa fácil, assim, que você vai vender um curso de coach, né? Sim. Que vai lá, não, a pessoa, aqueles cursos de prosperidade, Sim. não, vou te ajudar a ficar rica, aí as pessoas vão e compram. No nosso curso, a pessoa que compra, ela realmente é muito consciente, é um público muito inteligente. Então, assim, eu tive muita resistência. As pessoas, elas já chegaram, assim, cheias de barreiras comigo, sabe? Ela não é tradutora, ela não é nada, ela é ex-namorada do cara. Enfim, então eu fiquei assim, com a casca grossa. Estigmatizada, né? De receber não, eu engrossei a minha casca ali. Então, pra mim, eu já sempre sei, não. Só que começaram a vir os sims. Só que eu ainda não acostumei com sims, eu sou mais acostumada com não. Então, eu acho que isso pra mim, assim, até como pessoa, sabe, é fantástico. Eu realmente consegui desenvolver uma habilidade de não sofrer tanto, não me frustrar. Eu tava lendo que chama Nada Pode Me Impedir. E é muito... Eu nem terminei de ler ele ainda, li ele até mais ou menos a metade. E é muito interessante isso quando você consegue desenvolver uma mentalidade, aí a mentalidade mesmo, né? De que realmente nada pode te ferir. Porque aí você tá num lugar acima dessa dor toda. Porque na verdade muitas coisas que impedem a gente de fazer é a dor que a gente vai sentir, né? O medo do não, né? O medo de se expor em público, falar em público, né? São dores que você não quer sentir. Sim. Quando você olha para aquilo, nada disso vai me abalar. Aproveitando isso que você está falando, eu aqui vendo, ouvindo você falar, eu percebi uma coisa muito importante. Você nunca se escondeu. Nunca me escondi. Você nunca fugiu do que você estava vivendo de problema. Você se fortaleceu, você se permitiu sofrer, você abriu seu coração até para as pessoas chegarem até você
E você nunca se escondeu, você esteve sempre presente em todos os seus momentos. E daí você tá grande hoje, tá gigante Sim, hoje. Poxa, muito obrigada. Dentro de toda a sua história e merecidamente com um padrasto maravilhoso, com um pai biológico super bacana, por também ter aceitado, né, Sim, um outro pai, porque Sim. isso não é tão simples assim. E uma mãe que tá aí feliz da vida com o novo marido. Super Então, assim, feliz. e você casada, com Sim. um filho lindo de 9 anos de idade, e com essa história poderosa de tantas conquistas, de muitas superações e enfrentamento, porque você enfrentou. Eu enfrento diariamente. Você está dizendo isso? Me lembrei, né? Quando eu entrei no Brasilis e até hoje a minha equipe é super reduzida, porque a gente paga muitas coisas antigas ainda. Então eu não tenho muito dinheiro para contratar uma super equipe. Então, uma coisa que eu não falei aqui, né, que na época que eu estava namorando esse cara, eu estava fazendo um curso de copywriting. Eu sempre gostei muito de escrever e estava ali no auge. E eu comecei a fazer campanhas ali, enfim, desenvolver campanhas, acabei usando isso no Brasil. Só que quando eu entrei, não tinha ninguém para fazer. Então eu fui fazer tudo, inclusive fui fazer vídeos. E quando eu fui fazer vídeos, eu sempre gostei muito de me comunicar. Só que quando eu fui fazer vídeos, aí eu me deparei com a internet maldosa, né? E enfim. E eu sempre eu nasci com problemas assim dentários. Eu nasci sem um dente, enfim, aí usei aparelho, tirei aparelho, e meu dente ficou todo zoado. E aí eu me lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, e botamos lá para patrocinar. Aí uma pessoa comentou, eu fiz um vídeo, falei, né, sobre a profissão e tudo. Aí a pessoa comentou embaixo, nossa, que dentes separados. Gente, eu falei assim, meu Deus. Banho de água fria. Eu falei assim, tá bom, eu sei que eu tenho mesmo. Isso não vai me abalar, vamos continuar. Se eu tivesse parado ali, eu não tinha feito mais vídeo nenhum. Sim. Eu não tinha subido um palco para uma palestra, eu não estava aqui. E hoje, né, e como isso foi, todas as coisas assim, eu tive que começar a tratar como prioridade. Minha audição era prioridade, eu precisava voltar a ouvir. Então, operei o ouvido. E agora eu tô nesse processo aí de... Falei até que eu vou fazer uma cirurgia amanhã no dente. Então, eu imagino que daqui a um ano, né, eu vou estar aqui com dentes lindos, porque eu adoro sorrir, adoro falar. Isso vai agregar ainda na minha história. Porque eu falo que o nosso corpo também, ele precisa acompanhar ali a nossa evolução. A gente vai evoluindo como ser humano, a nossa mentalidade, o corpo precisa. Eu estava falando aqui no início, quando eu cheguei, estava falando com a Déia, eu não aguento chegar num lugar, a pessoa está falando sobre prosperidade e você vê que ela não é próspera. Acontece muito. É raro, mas a realidade não condiz com o discurso, né? Exatamente. Mas é muito importante o que você está trazendo, porque se a gente se limitar, né, a chegar à perfeição que a gente julga, né, perfeito, para então fazer algo, você acaba nunca fazendo. E você, assim, está no caminho, você não deixou de fazer palestra, não deixou de se expor, né, sob riscos de sofrer hate, mas assim, pena para quem pratica esse tipo de ação, né? Porque você, na verdade, está fazendo o que você está com vontade de fazer. Sim. Aquela pessoa está lá escondida, atacando, né, a outra pessoa. E é muito importante isso, porque realmente as pessoas às vezes se privam muito do que elas podem fazer, do potencial que elas podem alcançar, por causa do julgamento alheio. Né? E esse julgamento a pessoa às vezes vai ali em 3 segundos, escreve algo, ela já vai fazer outra coisa que ela nem lembra. Aí você fica ali se martirizando, martirizando meses. Aquela pessoa nem lembra mais que você existe. Então, realmente, não vale a pena. Ô, Tatiana, é incrível aqui o seu depoimento, a tua história. Traduz quem é a Tatiana Lobo em poucas palavras. Então, traduzir a Tatiana em poucas palavras. Você trabalha com tradução e interpretação. Essa é uma pergunta que nunca ninguém tinha feito para mim. Não é? Olha só. Eu acredito que uma pessoa corajosa,
E não é uma coragem porque eu quero ser corajosa. Essa coragem, a vida ela vai me empurrando. E aí eu vou vivendo, que eu não tenho escolha a não ser isso mesmo. E outro dia meu filho falou isso pra mim. Ele falou: mãe, olha só o que eu ouvi igual você. Ele disse que eu fico falando pra ele assim: meu filho, estuda bastante pra você não ficar igual a mamãe. Aí ele falou assim, olha, e aí ele disse, não ficar igual a mamãe, olha só quem é a minha mãe, uma pessoa que faz tudo por mim, né? E, enfim, eu me considero hoje uma pessoa corajosa, uma pessoa autêntica, que não tem medo mesmo de correr riscos. As pessoas morrem de medo de morar aqui no Rio de Janeiro. Eu moro aqui tão feliz. Não, e eu vejo, né, eu sigo a Tati também já há um tempo, e ela é muito grata a isso tudo aqui, né? Ela diz, gente, olha essa praia, esse mar. Exatamente. Ela é apaixonada, né? Apaixonada. Eu cresci vendo novela do Manuel Carlos e hoje eu vivo a novela do Manuel Carlos. Gente, não é que é uma novela? Tem perguntas aqui de seguidores. A Carla Luz mandou... qual a diferença entre tradução e intérprete? Ótima pergunta. A tradução e a interpretação são coisas diferentes. Tradução é escrita. Então, o tradutor, ele trabalha escrevendo. O que ele vai traduzir? As coisas que a gente vê no dia a dia. Os manuais de instruções que chegam na nossa casa. As bulas de remédio. Documentos de outros países, passaporte, visto, livros, exatamente. O mercado editorial é muito grande, a área da tecnologia, ciência, tradução é tudo que foi escrito. A interpretação é a parte oral. Os intérpretes ficam lá palestrando e a pessoa interpreta, o palestrante fala, a pessoa interpreta ali na hora. Então a interpretação é oral e a tradução é escrita. São dois perfis também de pessoas diferentes, porque o tradutor ele já é mais introspectivo, ele não gosta muito de falar em público, ele é mais low profile, gosta de ficar ali no cantinho dele. Já o intérprete não, é aquela pessoa que põe a cara tapa e gosta de falar em público. Bacana demais. E a outra pergunta que a Carlinha mandou é: qual a atuação mais difícil? Fazer interpretação simultânea ou consecutiva? No curso, a gente ensina as duas coisas. O intérprete, ele é intérprete de tudo, consecutiva e simultânea. Mas o Márcio, que é o coordenador lá do curso, nosso intérprete principal, ele acha que a consecutiva é mais difícil. E às vezes a pessoa acha que não, porque a consecutiva ainda dá um tempo, né? O palestrante fala, você pensa e fala do lado. Só que o Márcio acha isso muito difícil porque o intérprete tem que ficar lá do lado do palestrante. Então ele também se expõe muito, é como se ele também estivesse dando a palestra. Ele tem que ser um pouco ator ali naquele momento. Lá na simultânea, não, ele fica lá na cabine, né? Ninguém tá vendo ele, só ouvindo a voz. Mas eu acho difícil porque tem que ser muito rápido. Mas, enfim, dizem que a consecutiva é mais difícil porque tem que aparecer. Porque aí é uma outra habilidade que você também, ao mesmo tempo, você tem que pensar nela também, né? Na forma como as pessoas estão vendo você ali. Adorei te conhecer. Ah, que bom, eu também. Você é uma pessoa muito iluminada. Ai, obrigada. E que Deus continue abrindo seus caminhos. Amém. E que você continue com essa coragem toda. Nós do Kiss estamos felizes com a sua vinda. Ai, obrigada, gente. Estávamos ansiosas. Essa história que ensina muito, né? Acho que para todo mundo, assim, né? Ensina que, mesmo às vezes passando por momentos como você passou, que foram muito difíceis, né? Você não perdeu a pena no amanhã. Sim. Você deu oportunidade para outras pessoas, inclusive, porque às vezes a pessoa passa por relacionamentos assim, abusivos e acaba se fechando muito no mundo, né? Você deu a oportunidade de conhecer outra pessoa, de estar com o Pedro, né, de novo e casar, enfim, tá feliz. Isso é muito importante, assim. Acho que fica de lição, né, para todo mundo isso.
de você ter se lançado mesmo aí para poder tirar a Brasilis, né, daquele momento difícil que ela estava. Você também se propôs aí a aprender coisas novas, né, a encarar esses desafios, encarar os nãos, isso é importante. Hoje em dia todo mundo é muito fragilizado. Pois é. E eu acho que é muito interessante, acho que as pessoas vão aproveitar bastante essa sua lição de vida. Que bom. E você mostrou pra gente que empreender não é só sobre negócios. Não. É sobre como lidar com pessoas. Muito mais. Eu acredito que muito mais lidar com pessoas. E isso é fundamental para os tempos que nós estamos vivendo hoje, porque as pessoas estão se isolando muito em função, né, da internet, do digital. E como a gente que tem essa ainda flexibilidade, o próprio networking, né, a própria troca, porque o relacionamento é essa troca, é uma via de mão dupla, como isso é importante para a gente crescer e se sentir inteiro, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Nenhum. Aproveita, Tati, deixa ali as suas redes sociais da Brasilis, convida a galera aí do curso, à vontade do palco. E você que é fluente no idioma português e inglês, quer conhecer mais essa profissão, o nosso Instagram é @novobrasilis, Brasilis com 2 L's. Meu Instagram é @eutatianalobo. E lá no Instagram do Brasilis você vai ver absolutamente tudo, como que faz para entrar no curso, se matricular, como é o curso, como é a profissão. Então, se você tem esse interesse, entra lá, segue a gente, que a gente está sempre postando coisas novas todos os dias. E o meu Instagram é isso aí, a minha vida, a minha rotina e as coisas que eu faço na minha empresa. E esse nome, Tatiana Lobo, é um nome forte pra caramba. É um nome forte. Eu me tornei uma loba mesmo. Uma loba. Muito obrigada. Tchau.